Olá, amigos da Rádio JSV. Hoje mais um programa Momento Saúde com Paula Riolfi. E eu recebo aqui no estúdio uma amiga muito querida. Nossa agenda estava toda apertada, mas ela se mexeu e conseguiu vir. É a minha querida cirurgiã, dentista e pessoal, Patrícia Serrano. Muito obrigada, amiga, por você ter vindo hoje aqui. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, pela oportunidade, obrigado ao pessoal da Rádio JSV pelo convite mais uma vez. Muito obrigada. Gente, hoje o nosso assunto é um assunto muito bacana. Pegando o gancho que a gente está vivendo aí, para não ficar só nessa história de doença, a gente está falando um pouco de saúde e um pouco de como ficar bonita, como se cuidar. E a Patrícia veio contar pra gente que tem alguns procedimentos que podem ser feitos por cirurgiões dentistas, assim como ela. Então, são várias novidades que ela trouxe aqui pra gente. E lembrando que a gente sempre aqui no programa trabalha com um profissional de ponta, não aceita achismo, né? O profissional que vem aqui, ele é formado, ele fez universidade, ele tem embasamento teórico. Então, todo procedimento que ela estiver falando aqui para vocês é procedimento que ela está habilitada a fazer. Que procedimentos são esses, minha amiga querida? Bom, hoje nós vamos focar mais nos procedimentos que são realizados intraoral, tá? Porque a gente hoje está vivendo um mundo de estética, né? Total, Todo mundo procura o dentista porque quer fazer clareamento, porque quer aumentar o dente, porque quer fazer preenchimento de face, porque quer tirar ruguinha. E agora o dentista também tem essa habilitação de mexer na face. Só que hoje nós vamos focar na boca, intraoral. Então, o que nós temos hoje, assim, no momento que está em alta? A bichectomia, as facetas ou a lente de contato dental, os clareamentos, o aparelho ortodôntico, que já é uma coisa antiga, mas que hoje em dia existe um aparelho ortodôntico que é completamente transparente. São placas. Bacana que agora os adultos estão colocando. Na nossa época, eram jovenzinhos que usavam muitos aparelhos. Agora a gente vê muito adulto colocando, né? Porque na verdade, assim, até por conta do que a gente viveu lá atrás, na nossa época dos nossos dentistas antigos, que a gente eu tô formada há 26 anos, Paulo. Então, assim, a gente estudava e percebia que hoje é muito diferente. Hoje a gente trabalha, por exemplo, com um procedimento de mínimo invasivo. Então, se eu vou fazer uma restauração num dente seu, por exemplo, eu removo o mínimo possível e eu tenho material compatível para poder fechar aquilo que eu abri sem desestruturar o dente. Antigamente, não. A gente aprendia que tinha que tirar a cárie e mais uma margem de segurança. Então, a gente destruía o dente, entre aspas, entendeu? Porque era o que tinha. E o material que a gente tinha, que era o amálgama, aquele escuro que a gente usava na época, precisava que a cavidade fosse maior. E agora hoje não usa mais? Hoje não. Hoje a gente tem restauração estética, que é da cor do dente, que são as resinas. E que assim, hoje em dia tem uma gama de materiais de resina, por exemplo, que você consegue fazer infinitas coisas na boca do paciente. Esteticamente melhor. Hoje tem as partículas macro, nanopartículas, que você consegue um polimento melhor, você consegue uma resistência melhor, então você pode usar em dente de trás, né, que são os dentes posteriores. Então tem muita coisa legal. E aí, assim, hoje em dia, o que a gente tem feito muito? A tal da bichectomia. Vamos focar agora na bichectomia. Pra gente ver. Gente, o nome é muito engraçado. A gente riu muito antes disso, mas o procedimento é bem legal. Porque a nossa amiga Paula ficou confusa com o nome da bichectomia. Vocês vão ficar também, mas ela vai explicar. Por que chama bichectomia? Porque a gente, quando nasce, né, o bebê tem uma bola de gordura localizada nessa região posterior de face, que chama bola de Bichat, que foi quem descobriu essa bola de gordura. Qual a função desta bola de gordura no bebê? Ela tem a função de sustentabilidade muscular e evitar atrito na musculatura do bebê durante a sucção, quando ele vai mamar. Depois da adolescência, ela perde a função. E aí a gente engorda e fica bochechudo. Então, o que hoje se faz? Remove essa bola de gordura para dar aquele vinco como se fosse um blush. Então você fica bem bonita, né? Só que assim, o pessoal tá abusando e todo mundo quer fazer bichectomia. Só que tem paciente que tem essa região proeminente. E daí quando remove fica feio. Ô, gente, eu tava conversando isso com a Patrícia hoje de manhã, que por um acaso ela é minha dentista particular e pessoal e da minha família, e a gente tava conversando sobre isso. Ainda bem que os dentistas podem fazer esse tipo de procedimento, porque eu acho que não tem uma outra profissão que estude tanto a face quanto vocês, né, Patrícia?
A odontologia ela é focada em musculatura em total, e vasos e artérias da face e pescoço. Na odontologia, quem sabe mais ainda do que nós clínicos são os bucomaxilos. Eles sabem tudo de musculatura e de inervação de face. Por exemplo, a bichectomia. Aqui a gente tem um ramo facial. Se você não souber fazer, assim, não é simplesmente cortar e tirar. Você tem que saber manusear aquela região. Porque você tem que tirar profundamente, você vai mexer entre músculos e ter uma artéria facial, que pode ser lesada. Se você não souber a técnica da bichectomia. E esse lesado significa pode dar uma paralisia? Paralisia facial. Em alguns casos você consegue reversão com uma vitamina, alguma coisa específica, mas não são todos os casos que você consegue essa parestesia. Faz no consultório, Patrícia? 40 minutos ele demora. E dói? É doloroso? Então, Paulo, tem um pós-operatório que tem que ser respeitado. A pessoa não pode ficar fazendo esforço por conta de sangramento. Às vezes tem pessoas que têm algum hematoma, algum inchaço. Então, assim, eu, por exemplo, quando faço, eu gosto de usar aquelas faixas de sustentação, que ela dá firmeza para o paciente, então ele não sente aquela sensação do inchaço, diminui. E algum procedimento de resfriamento do local, anti-inflamatório, entendeu? Então é melhor ficar reservado, pelo menos alguns dias em casa. Porque é uma cirurgia, não deixa de ser uma cirurgia. E o pessoal fala assim, eu vou arrancar um dente, né? Não, você não vai arrancar um dente, você vai fazer uma cirurgia. É um procedimento cirúrgico, Pode ser um dente qualquer, mas é um procedimento cirúrgico. E pode ocorrer uma infecção bacteriana, né, Paty, que dá aquele problemão, Tudo, você pode, na verdade, você pode matar o paciente. Qualquer procedimento odontológico, ele pode ser fatal. Então, assim, a gente tem que saber muito o que está fazendo. Não dá para ir em gente curiosa. Tá cheio de aplicador de botox por aí. Meu Deus, tá cheio mesmo. de preenchedor de ácido hialurônico por aí. O pessoal tá pegando bisturi, cortando a torto direito, bochecha do povo. E na verdade, assim, qual é a real indicação da bichectomia? Era aquilo que eu estava te falando. A indicação é quando o paciente tem problema de mordida. Na verdade, não é isso. Essa parte estética se descobriu porque depois que removeu essa bola de bichar, o pessoal começou a ficar com o rosto afunilado, então esteticamente é legal. Sim. Mas a função dela é outra, é quando o paciente tem trauma de mastigação. Então ele tem um problema de oclusão, ele não morde direito, ou ele tem bruxismo, né? Ele range os dentes, e aí ele fica com aquela linha de mordida por dentro. E esse trauma, a longo tempo, ele pode desencadear um câncer bucal. Mas o cirurgião dentista, ele pode avaliar se pode ser feito aquilo ou não, né, Patrícia? Mesmo que ele não tenha esse problema de mordida e queira realmente que for fazer por estética? Então, o que acontece assim, eu quando o paciente me procura para fazer esse procedimento, eu conto exatamente o que eu estou te contando, que assim, que a função do procedimento é outra, mas você quer fazer porque você quer ficar ok. Só que você vai assinar um termo de responsabilidade tendo consciência de que a pessoa tem que saber, na verdade o profissional tem que conscientizar o paciente dos riscos, entendeu? Porque o que acontece é isso, o pessoal hoje em dia, falando mal de dentista, o pessoal tá fazendo porque acha que é legal, e na verdade tem todo um histórico, né, nisso. Tem que saber entendeu? O que tá fazendo, né? Não dá para fazer aleatoriamente. E essas lentes de contato que estão agora na última moda também, a gente olha assim, tá todo mundo com aquele dente perfeito, né? Acordou linda, o dente branquinho, perfeito, iluminado. O que é aquilo, Patrícia? Então, aquilo lá é como se fosse uma capa. Eu tenho que usar um termo mais fácil para poder explicar. Para entender, que pode ser feito em resina ou em porcelana. Aquilo que acontece, antigamente a gente fazia restaurações imensas nos dentes, desgastava e restaurava. E nem sempre ficava esteticamente perfeito, porque ficava a marca do dente e da restauração, aquela linha de diferença, por conta de não serem materiais compatíveis, né? Não ser do mesmo tipo de material. Então o que acontece? Hoje em dia a gente faz é como se fosse uma unha postiça. E ela é aderida no dente. E não faz mal? São mínimos desgastes que você faz para poder aderir aquilo ali. Molda, faz todo o procedimento protético, né? E depois acessimento, fica perfeito. Você consegue mudar tamanho, você consegue mudar formato, coloração, fica perfeito. E não tem dor? Não tem dor nenhuma. Porque o desgaste é mínimo. O desgaste é mínimo. Então, assim, aí tem um jeito que você faz direto, na boca do paciente, que eu costumo fazer bastante, ou indireto, que você desgasta. Mas é porque você já é protética também, né? Aí é muito mais fácil, né, Patrícia? Ajuda, facilita.
Eu só não consigo fazer a porcelana direto na boca do paciente, aí eu tenho que terceirizar. Mas a resina, por exemplo, você consegue fazer direto. E fica perfeito, viu, Paula? Fica assim, bem bonito, né? Fica, e por exemplo, tem gente que prefere fazer assim do que fazer um clareamento. Quando a pessoa tem restaurações muito grandes, eu acho mais viável também. Porque o que acontece? Quando você faz um clareamento para um paciente que tem um dente muito restaurado, depois você tem que trocar todas as restaurações. Então, às vezes, assim, você acaba desgastando muito o dente novamente. Entendi. E essas facetas, Patrícia, é um dentinho de mentira, é isso? É basicamente isso? Por quem usa? Quem faz é quem perdeu o dente, por exemplo, teve um acidente. Aí é um dentinho da frente. Dá pra fazer a faceta no dente da frente ou dá, não? Dá. Você faz em todos os dentes, na verdade. Você consegue fazer em todos. Tem uma coisa que se chama coroa, que é quando você perde o dente inteiro. Mas aí assim, a sua raiz está boa, está compatível, não tem nenhuma lesão. Você não quer fazer implante, porque você pode extrair a raiz e fazer um implante. Tem pessoas que não querem, que eu acho muito legal, que eu acho que tem que preservar mesmo. A gente estuda para preservar, não é para ficar tirando. Claro. Então aí você tem todo um procedimento e você faz uma coroa protética, que é um dente inteiro de material, ou de resina, ou de porcelana, enfim. Ou pode fazer de metal e porcelana, e depende muito da indicação e da localização na boca. Isso é uma coisa estética também, que o pessoal procura muito. Porque às vezes o dente está tão fraco, está tão ruim, que ele acaba partindo para uma situação dessa protética, para ter o sorriso de novo restaurado. Não, eu imagino que deva ser para você, enquanto profissional, esse resgate da autoestima de alguém que imagina você. Paula, não tem preço. Eu imagino, porque você é uma pessoa fantástica, de um coração imenso. Imagina chegar uma pessoa que sofreu um acidente ou teve um problema, tantos problemas leva a perda de dente, né, Patrícia? Então, assim, e fica mesmo, a gente fica muito avulsa sem os dentes, é como os cabelos, né? É uma coisa que a gente constrangedor. É isso aí. Sabe, eu atendi uma pessoa esses dias que ela me disse, nossa, eu agradeço a Deus de ter te conhecido, que você me devolveu a vontade de falar. Porque a pessoa já não estava mais querendo falar. Uma moça mas de 28 anos. Eu acredito que sim, porque, né, você tem, a sua autoestima tá na boca, né? E você muda, assim, você muda a qualidade de vida da pessoa. E me diz uma coisa, Patrícia, o que acontece se alguém resolver fazer esses procedimentos com um profissional que não está habilitado para essa função? Por exemplo, um esteticista, uma pessoa que trabalha na área, acha que pode pegar o bisturi, cortar a bochecha da outra pessoa, porque a gente está vendo aí todo mundo aplicando botox em todo mundo fazendo preenchimento, a gente tem visto. Isso, se olhar na internet, tá ali cheio. Então, qual é o risco nesse caso de, por exemplo, mexer na boca de alguém, se você não sabe nada, abrir a boca de alguém e fazer esse procedimento todo? Você pode dar paralisia facial no paciente, você pode levar o paciente a óbito. Por conta de contaminação, gente, não é brincadeira. de você lesar uma artéria. Assim, ó, a bichectomia, você não ouve muito ainda dizer que tem feito em clínicas. Eu, pelo menos aqui em Taubaté, graças a Deus, não ouvi. Agora, esse negócio de preenchimento, principalmente, o pessoal tá colocando ácido hialurônico e assim, o material é muito, infinitamente importante você saber escolher o material que você vai usar. Porque sabe o que acontece, Paulo? Se você entrar nesses sites aí de vendas na internet, você acha material preenchedor. Para comprar e eu mesmo vou tentar aplicar em mim. E aí assim, ele vem, eu comprei já para ver. Ele vem a embalagem exatamente igual, com certificado, como se fosse da Anvisa. E aí você pega o que você compra do laboratório e desse site e manipula, a textura é totalmente diferente. E então, pode dar um problemão. E o que acontece? Eu, por exemplo, eu compro uma dental aí, que eu não vou citar o nome, porque não vem ao caso, e eu tenho que ter meu registro, eu tenho que mandar meu CRO para eles anualmente, para ver se eu estou pagando, se está tudo em dia. Eles me cobram. Licença do meu consultório, alvará de licença, tudo certinho, eles me cobram para eles poderem me mandar o material. Mas é bem bacana isso, certificado, né? É um então, certificado. Assim, eu sei que se der uma encrenca com o paciente, Deus o livre guarde, aconteceu alguma coisa, mesmo assim eu corro risco, porque às vezes o paciente, por exemplo, ele tem uma rejeição e eu não sei. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu apliquei no meu rosto e o material desceu. E formou um edema no meu rosto. Aí eu sabia o procedimento, qual era, eu consegui remover, mas aconteceu comigo. Pode acontecer. Então, imagine você sabia que o produto era bom e sabia que não era, foi do meu organismo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Com relação à cirurgia de bichectomia, você não pode deixar resto lá dentro. Porque pode dar uma tem que ser um cirurgião, né? Não adianta querer mexer. Primeiro que assim, tem um local certo para você dar o corte. O corte é muito pequeno, ele tem 2 centímetros.
É um Mas com microcorte. meio centímetro você pode fazer um estrago fulminante, né? E aí, assim, você pega uma pinça Kelly e você vai no local certo. Você não tem que ficar procurando. O que você está procurando é que você não sabe o que você está fazendo. Porque ele não é padronizado, mas é sempre na mesma região. Não existe um outro local. Entendeu? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Tem que conhecer a anatomia de face, conhecer a anatomia de musculatura, porque é um músculo em cima do outro. Tem que tomar cuidado, Pra né, você não Patrícia? lesar fibra. Então, é muito legal, assim, por um lado, e por outro, você tem que tomar muito cuidado onde vai. Procurar saber se o profissional... porque às vezes, assim... registro se ele é profissional, dentista, primeira coisa, dentista, né? Mas, por exemplo, a minha formação... Se você for pela minha formação, eu sou odontopediatra, Paula. Então, assim... mas já fez quantas vezes? Pergunta, não sinta vergonha. Eu acho também. Sabe? Porque a gente tem a obrigação de responder, o dever de responder. E a pessoa tem todo o direito de perguntar. O paciente tem que saber o que está sendo feito. Sabe? Eu tenho o hábito assim, eu vou usar anestésico tal em você, tá? Por quê? Porque se Deus o livre guarde e você sai do consultório e sente alguma coisa, você sabe que você usou Gente, aquilo. ela faz isso com a gente, ela explica as coisas pra gente, ela faz a gente passar um nervoso, porque eu fico apavorada, tudo brincando. Então eu brinco lá em casa que a Patrícia, ela faz o que ela quer na boca da gente, tudo sorrindo. E a gente acaba o procedimento, sai de lado com o dente perfeito e não com raiva de mim, com né? raiva, mas depois passa. Patrícia, como que as pessoas fazem pra te achar? Quem quiser agora contatar você? Então, eu tenho o meu Instagram, que é o @petserrano, e eu não sei se eu posso deixar depois com você um cartão com o meu WhatsApp, que a gente coloca no GC do... As pessoas costumam, porque eu prefiro que mande para mim, e eu gosto, porque eu consigo, por exemplo, ver na minha agenda, às vezes eu preciso fazer um encaixe ao paciente, porque quem quer fazer estética tem isso, a pessoa quer para hoje. Eu não sei você, porque a maioria é assim. Quando eu cismo que eu quero cortar meu cabelo, eu quero hoje. Eu também. Então, assim, Eu já tô querendo fazer a cirurgia da bochecha hoje. Já tô querendo sair Vamos sair daqui, nós vamos cortar as bochechas da Paula. Depois a gente faz o make-off. Depois eu mostro pra vocês. Então, assim, as pessoas têm isso. Então, eu gosto que mande no meu WhatsApp pra eu poder organizar. Entendeu? Tá pra certo. mais rápido, viabilizar, pra poder conversar, pra poder explicar pra pessoa ter acesso ao consultório mais rápido que ela quiser, que eu puder e que ela puder. Tá joia. Patrícia, então eu espero que você possa vir mais vezes pra gente falar dos outros procedimentos, pra falar de assuntos bem sérios que tem aí, que a gente estava conversando sobre câncer de boca, essas coisas tão graves que a gente acaba, né, deixando pra lá. Eu amo conversar com você. A gente precisa, eu também. E eu te amo, né? Além de conversar com você, você é uma amiga muito querida. Muito obrigada, Queria Paula. te agradecer de coração por Recíproco. ter vindo e venha mais vezes, se puder, por favor. Então, quando vocês precisarem de bater um papo e que me quiserem, eu estou à disposição. Ai, que maravilha. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Logo, logo, o programa aí direitinho, vocês vão salvar, porque essa matéria não vai poder perder. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado, gente. Boa tarde a todos e a gente vai se ver mais vezes. Tomara.